Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e hoje tenho o gosto e o privilégio de voltar a contar com o Simão Cortês. Olá, Simão. Olá Diogo, tudo bem? Hoje vamos falar de outro assunto assim espetacular que o Simão nos vai trazer, que vai ser relacionar a sonhos e a astrologia. É isso, Simão? Sim, é isso mesmo. Queres-nos fazer assim um apanhado geral? Como é que esta ideia surgiu? Tu trabalhar astrologia e sonhos? Simão, por favor, toma aí da palavra e ajuda-nos a entender isto, esta relação. Ok. Foi uma ideia que me surgiu lentamente, para dizer a verdade. Não foi assim uma revelação repentina. Ahm, a primeira razão é que eu tenho interesse nas duas coisas e quase todas estas misturas que as pessoas fazem de um tema e de outro, da astrologia com outra coisa qualquer, é porque já tinham interesse. Já tinham interesse no outro tema para começar, então foi por isso. Mas conforme ou seja, eu fui fazendo muito trabalho associado a sonhos e, na verdade, o meu doutoramento é sobre sonhos agora já, então há muito tempo que fui fazendo trabalho. Desde 2017 comecei a fazer trabalho mais a sério com sonhos. E uma coisa que me foi, ou seja, que se foi tornando clara conforme eu ia fazendo este trabalho, eram as semelhanças entre, ou seja, entre o que nós fazemos com sonhos e o que fazemos com astrologia. E isto não é estranho, porque ambos são historicamente formas de oráculo, não é? Ambos são historicamente formas de adivinhação e ambos são historicamente formas interpretativas. São coisas a que não basta olhar para a coisa e já sabemos o significado delas. Temos de interpretar, temos de ter técnicas, temos de saber como abordar e por aí fora. Mais concretamente, o interesse apareceu-me ou consolidou-se com muita força quando eu comecei a fazer parte de grupos de partilha de sonhos mais frequentemente. Eu, assim, lá está, desde 2017, que acho que não houve nenhum ano em que eu não fizesse parte de grupos de partilhas de sonhos de um modo ou de outro. Alguns fui eu que dirigi, mas no início não era, naturalmente. E uma coisa que acontece quando nós estamos em grupos em que as pessoas partilham sonhos, discutem sonhos e por aí fora, é que cada pessoa puxa muito às coisas que sabe para interpretar. E como que eu sei também a astrologia, eu fazia muito uso de imagética astrológica para fazer sentido de um sonho. Não é? Portanto, se uma pessoa tem um sonho qualquer, com muita neve, com muito frio, com coisas congeladas, eu podia se calhar pensar em Saturno, não é? Que é o planeta frio, e depois a partir daí começava a fazer associações de Saturno e se calhar chegávamos a conclusões sobre o sonho que teriam a ver com outras dimensões de Saturno, como carência, ou como falta, ou como depressão, e por aí fora. E então, como a lente interpretativa que eu estava a usar era esta, que era a que me interessava, eu comecei a ver pelo menos uma força muito poderosa nos sonhos, na astrologia, desculpa, para fazer sentido de imagens em sonhos. E isto é um primeiro passo, não é nada de estranho. Por exemplo, o Jung fez esse trabalho com alquimia. Não é? O fascínio do Jung era com imagens alquímicas para pensar os sonhos. E a alquimia e a astrologia são inclusivamente tradições que andam de mão dada na Europa este tempo todo, e não só na Europa, no mundo árabe e tudo isso. Portanto, nada disto é exatamente absolutamente inovador. Mas isto levou-me ao primeiro trabalho que eu fiz com astrologia e sonhos, que era um trabalho, acima de tudo, de relacionar certas imagens em sonhos com certas imagens do mapa natal, não é? Porque começou-me a ser claro que muitas imagens que eu tinha no sonho eram mesmo muito próximas, muito intimamente ligadas a posições que eu tinha no mapa. O exemplo que eu dou sempre, que eu acho que é um exemplo rápido e fácil de dar, foi um sonho que eu tive uma vez com um macaco, um macaco alado, com asas, mas muito velhinho e preso dentro de uma gaiola, sem espaço nenhum para se mexer e por aí fora. E era uma imagem muito triste e muito deprimente. E eu tenho Mercúrio na 12 a receber um aspecto de Saturno. E, portanto, a imagem do macaco velho, alado, preso numa gaiola, era uma imagem que traduzia perfeitamente esta imagem de Mercúrio na 12, não é? Porque a 12 é tradicionalmente a casa da prisão e o Mercúrio é o regente de símios, não é? Em termos de animais, todos os símios pertencem a Mercúrio, inclusivamente nós, como humanos. E então, o primeiro trabalho que eu comecei a fazer, que é o que eu chamo um bocadinho bestiário astrológico em português, é este trabalho de tentar encontrar imagens que refletem dimensões do nosso mapa. E tentar utilizar essas imagens para fazer trabalho que é de uma natureza
mais simbólica, que é trabalho pessoal de uma natureza mais simbólica. Portanto, para mim, por exemplo, quase tudo o que eu faço na minha vida é de Mercúrio. A minha vida é muito dominada por Mercúrio, apesar de ter o Mercúrio um bocado afligido. Sou Gêmeos, mas tenho o Mercúrio um bocado afligido. E, portanto, por exemplo, quando eu estou bloqueado e não consigo escrever para o doutoramento, por exemplo, ou quando estou bloqueado e não consigo escrever para produzir conteúdo, ou quando estou bloqueado e não me apetece estudar línguas, sendo que também sou professor de línguas e por aí fora, eu costumo trabalhar com essa imagem do macaco. É uma imagem que me acompanha muito de perto, por assim dizer. Então isso foi um bocadinho o primeiro trabalho que eu desenvolvi, foi esta ideia de que os sonhos nos dão imagens que são imagens esclarecedoras e que expandem um pouco a própria interpretação astrológica. É sempre um bocadinho difícil exprimir isto para outras pessoas porque há um valor da própria imagem, não é? Ou seja, isto é um bocado óbvio, se calhar, para as pessoas que estão há muito tempo imersas em trabalho com sonhos e no pessoal junguiano, no pessoal pós-junguiano, mas às vezes, ou seja, tu não traduzes as imagens num conselho propriamente, mas o manter-te com a imagem, o explorares a imagem, o pensares na imagem, o mudares a imagem por aí fora, é trabalho que em si ajuda a trazer a resolução do sonho. Ou do mapa, neste caso. Então isso foi por aí que eu comecei. Já fiz muito mais coisas e coisas bem diferentes e muito mais técnicas do que isto, mas basicamente a ideia do bestiário astrológico era encontrar uma imagem para cada posicionamento planetário nos nossos sonhos, prestar atenção aos nossos sonhos até ver estas imagens e tê-las perto, para nos ajudar a esclarecer o que é que estes planetas querem dizer ou o que é que estes planetas estão a fazer no nosso mapa. Muito, muito interessante, Simão. Já agora, assim, primeiro ponto que se calhar de repente uma pessoa que ouve este tema e diga, olha, eu quero começar a tomar conta dos meus sonhos. Que conselho é que tu podes dar a essas pessoas, algumas assim, coisas rápidas e fáceis para que a pessoa comece a fazer esse inventário dos sonhos, não é? Claro. Para que ela comece a tentar estabelecer, para quem já conhece um bocadinho mais a astrologia, tem mais à vontade com o mapa de nascimento, comece a tentar estabelecer essa conexão. O que é que tu poderias dizer? Ou seja, assumindo sempre que a pessoa tem um comando bom do que é que os planetas significam. Isso é a primeira coisa, não é? Naturalmente. Ou seja, que é para poderes ver o macaco no sonho e pensar macaco é Mercúrio e saberes que a 12 é a Jala e saber macaco na Jala é Mercúrio na 12. Isso é a primeira coisa, não é? Portanto, é preciso ter este comando e eu reconheço, nós falámos a última vez de magia astrológica, eu tenho este comando alargado porque, obviamente, quando nós fazemos magia astrológica precisamos de saber as plantas de cada planeta, precisamos de saber os temas regidos por cada planeta que vão para lá da vida pessoal. E há muitos astrólogos que vão associar, por exemplo, o Sol ao Pai, mas se calhar não vão associar o Sol ao Alecrim, por exemplo, ou o Sol a um animal qualquer solar. Portanto, é preciso isso, primeiro, ter esse comando de simbologia astrológica e de regências para podermos traduzir a imagem facilmente. Depois disso, para começar a trabalhar com sonhos, a melhor coisa que a pessoa pode fazer é registros. Se a pessoa diz que não sonha, eu conheci até hoje um caso, mas foi o único caso, das pessoas que dizem que não sonham, de uma pessoa que não conseguiu começar a sonhar. Portanto, é muito raro isso de facto acontecer. Quase toda a gente que diz que não sonha, com meia dúzia de passos fáceis consegue. Portanto, o que fazemos é... o melhor a fazer é tentar registar os sonhos. Isto, a literatura científica diz de facto isto. Não é assim a minha opinião. A melhor coisa que se pode fazer é tentar registá-los. Se a pessoa não se lembra de todo, basta registar, por exemplo, o humor com que acordamos ou uma coisa assim. Okay? Então, se nós começarmos a fazer isso, esses pequenos registros, e a prestar atenção, normalmente começamos a ter mais memória. A outra coisa que ajuda muito é tentar não acordar com despertadores. Eu sei que isto é dificílimo na vida que nós levamos hoje em dia, mas, por exemplo, a estratégia que eu arranjei, que é uma coisa que funciona, é um despertador de luz. Que é um despertador que durante assim um período de meia hora, portanto eu ponho o despertador para as 6 da manhã, ele às 5h30 acende uma pequena luz que vai gradualmente aumentando. Idealmente nós acordamos com a luz naturalmente, portanto nessa janela de meia hora... Sim, um nascer do sol artificial, não é? Quase um nascer do sol artificial. Exatamente, mas chamam-se mesmo despertadores solares, é precisamente criar um nascer do sol artificial, especialmente para o inverno, mas ajuda muito a lembrar os sonhos, porque uma das coisas que tira mais a memória dos sonhos, eu sei por experiência própria, é o despertador de som porque nos acorda sobressaltados. Portanto, o corpo acorda como se houvesse uma emergência ou uma coisa assim, não é? E então nós não pensamos, o sonho já é frágil, o sonho é fácil de perder, então aí perdemos mesmo.
E é isto. Em termos de registar, o melhor conselho que eu posso dar às pessoas é que o façam no telemóvel, porque é uma fonte com luz própria. Portanto, a menos que queiram ter os vossos parceiros furiosos porque acenderam a luz às 3 da manhã para escrever num papel, o telemóvel é de facto a melhor altura, até porque se acordarem meia da noite com um sonho não se vão lembrar dele de manhã. Eu tenho 10 anos de experiência nisto, nós achamos sempre que sim e nunca. Nunca nos lembramos dele. E uma coisa que eu aconselharia, que é uma coisa que muita gente vai sugerir, e que eu aconselharia não fazerem, é não gravarem a própria voz, se têm de gravar o sonho, escreverem mesmo. E a razão é que ninguém gosta de ouvir a própria voz gravada, ou quase ninguém, ainda menos se estamos sonolentos, não é? E, portanto, o que vai acontecer é que vão acabar com horas de gravações vossas, assim, em devaneios, a tentar contar sonhos às 3 da manhã, meio babosos, meio a dormir, e não vão conseguir ouvir, porque vão ficar cheios de vergonha e vão ficar... e vai-vos fazer impressão. Portanto, escrever é mesmo o caminho. Eu tenho horas e horas e horas de textos de som que nunca mais ouvi. Se tivesse a ideia de gravar, é mais fácil que escrever. E a última coisa que eu diria é não escrever o sonho com muito floreado. O objetivo de um registro de sonho é vocês lembrarem-se do sonho mais tarde. Não é preciso ser exaustivo. Senão não, quer dizer, se sonharem tanto como eu, não há tempo para escrever tudo, não é? Portanto, o que eu diria é escreverem a coisa de maneira a que numa semana, 2 semanas, 3 semanas, ler aquilo traga tudo de volta. Pronto, são estes os conselhos rápidos. Excelente, eu acho que deve coisas espetaculares. Então vamos voltar aqui à nossa astrologia. E o que é que a astrologia nos pode oferecer, de alguma forma? Já contaste assim um bocadinho, Simão, mas algumas técnicas, algumas coisas que tu queres avançar mais no sentido, o que é que a astrologia, o que é que o conhecimento astrológico nos pode ajudar então para entender os sonhos, além das imagens específicas que esses sonhos têm, ou que esses sonhos representam? Exato. Então isso foi uma coisa que depois... este trabalho é entusiasmante, este trabalho de associar imagens ao mapa, mas também é só entusiasmante que ver. Eu acho. Porque depois nós queremos fazer mais isso. Nós gostamos de astrologia, só fazer esta coisa, acabamos com uma coleção enorme, até porque vamos tendo várias imagens para cada planeta. No fim acabamos com uma coleção enorme e torna-se repetitivo e rapidamente, que já é um trabalho que eu faço há alguns anos, então torna-se rapidamente repetitivo. Portanto, eu comecei a trabalhar com outras modalidades da astrologia, essencialmente. E com quase todas as modalidades da astrologia com que eu trabalho, tenho alguns resultados interessantes e divertidos. Aquela com que eu trabalho mais normalmente, que eu acho que é efetivamente a mais adequada, também pelo próprio propósito dessa técnica, é a horária. Né? Portanto, a vasta maioria das vezes, a pessoa aborda-me com um sonho, eu levanto o mapa do momento que a pessoa me abordou com o sonho, nós olhamos para a horária, discutimos o sonho e é isso. Ocasionalmente, eu vi isto acontecer 1 ou 2 vezes, mas não é uma coisa que eu vos diga assim que acontece sempre, e acontece mesmo só com sonhos muito importantes. Ocasionalmente, o próprio mapa natal é extremamente esclarecedor do sonho. E o mapa natal tem quase lá reveladas todas as dinâmicas do sonho. Então já fiz trabalho muito, muito interessante com o mapa natal. Aliás, algumas das coisas que eu tenho publicadas sobre isto no Astrological Journal e depois no astro.com são sobre trabalho de mapa natal com um sonho. E depois, outra coisa que às vezes é interessante, que eu faço mais para mim próprio do que com pessoas, mas uma coisa que às vezes é interessante, eu uso trânsitos, mas técnicas de previsão também têm resultados interessantes. As técnicas de previsão, especialmente com trânsitos, uma coisa que eu vejo frequentemente, é um sonho que se relaciona com trânsitos aparecer, não só no momento do trânsito maior, mas no momento em que depois a Lua cruza esse trânsito maior. Portanto, para vos dar um exemplo, uma vez tive um sonho bizarro. Isto é uma coisa que é um sonho bizarro. Falar de sonhos é sempre bizarro e pode ser sempre um bocado ick, mas eu vou partilhar porque ilustra muito bem a questão. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então às vezes não olho para os meus trânsitos, mas obviamente, como eu sei o que está a acontecer no céu, eu tenho sempre mais ou menos noção de quais são os trânsitos. Quer eu queira, quer não. Mas às vezes só percebo tarde demais que eles já começaram. E um dia eu tive um sonho em que a minha parceira estava grávida e dava à luz um bebê que era um extraterrestre, assim, meio nojento e meio asqueroso. Portanto, era um sonho com uma gravidez alienígena
e eu acordei e tendo tido o sonho da gravidez alienígena, eu soube nesse momento, já começou a minha oposição de Urano à Lua, que era uma coisa que eu sabia que ia chegar, mas não estava a seguir de perto, porque sou muito ansioso. Mas pela imagem do sonho, assim que eu acordei, eu pensei, ok, porque temos um bebê extraterrestre e um bocado asqueroso que é o Urano, e temos uma gravidez que é a Lua, eu sabia que esse trânsito estava para vir, já começou, fui ver, fui espreitar. Estava de facto muito perfeito esse trânsito, estava mesmo a acontecer. Mas, em cima disso, a Lua, nessa noite, também estava conjunta à minha própria Lua natal. Portanto, foi a noite do mês em que a Lua estava conjunta à própria Lua natal. Então, parece que muitas vezes o sonho tem essa dupla ativação. Assim, de um ponto de vista técnico, uma coisa que acontece que é interessante é essa dupla ativação. O trânsito grande, Urano oposto à Lua, e depois o trânsito da própria Lua a ativar esse trânsito, por assim dizer. Porque, obviamente, nós temos estes trânsitos muito tempo e não estamos sempre a sonhar com eles. Isto tem sido um padrão que eu encontro muito. Não fiz um estudo alargado, mas muito frequentemente é um padrão que eu encontro muito. O sonho representado por um trânsito maior, mas também pela posição que a Lua está a atravessar no próprio mapa natal, o que faz sentido, porque a associação da Lua a sonhos é uma associação evidente, não é? Claro. Tu agora falaste aqui, de repente, assim, subtilmente, se o sonho for importante, ele vai, de alguma forma, representar um posicionamento do mapa. Então, nós percebemos que há, tipo, há duas classificações de sonhos, não é? Tens os sonhos mais secundários ou mais descritivos, não é? Que são mais, simplesmente, e há sonhos mais significativos. Quer-nos ajudar a entender, assim, se calhar, qual é a diferença entre estes dois polos, Simão? Sim, isto é isto é a questão do $1 milhão, porque eu revelo um bocadinho aqui as minhas próprias tendências interpretativas e por aí fora. Mas a questão é, ninguém, na área dos sonhos, não tanto na área da astrologia, ainda mais do que na área da astrologia, ninguém concorda com ninguém sobre o que é importante. Então é uma questão de quem perguntas. Eu acho que a bem da honestidade é preciso dizer isto, não é? Nós pegamos uma pessoa tipo o Freud e o Freud vai dizer que todos os sonhos são importantes. Pegamos outras pessoas e elas vão dizer que nem todos os sonhos são importantes. Eu tenho alguma tendência a pensar que sonhos têm, de facto, importâncias maiores ou menores, não é? Tocam, de facto, em coisas mais importantes ou menos importantes. Há sonhos que efetivamente nos marcam e que nos marcam com muita força. É um bocadinho difícil dizer porquê, porque, em primeiro lugar, o sonho é sempre um jogo de espelhos e é sempre um mundo onde as coisas não são o que parecem, não é? Pessoas que têm muita energia de Lua gostam, assim, Lua, Mercúrio gostam, porque há sempre esta coisa meio de espelho e de incerteza. E uma coisa que pode acontecer com sonhos, efetivamente, porque eles enganam, é uma coisa que em psicanálise se chama o deslocamento, que é, de alguma maneira, nós colocarmos a intensidade afetiva no que não interessa. Isto é sempre um risco com sonhos, mas normalmente eu acho que quando nós acordamos de um sonho, há sonhos que nos perturbam, há sonhos que nos acompanham, há sonhos que nós não conseguimos de alguma maneira ignorar. E esses são os que eu acho mais importantes. É mesmo, pronto, é uma questão afetiva. Pode às vezes acontecer que estamos enganados, mas eu acho que, francamente, se um sonho nos tem assim um efeito avassalador em nós, e muitas vezes pode ter, então isso era um sonho importante. Há sonhos de que eu me lembro de quando eu era criança. E acho que toda a gente tem sonhos assim. Esses são os sonhos da nossa vida, não é? Eu tenho, por exemplo, o meu doutoramento é todo escrito em torno de um sonho. Esse sonho é claramente importante. Se não fosse importante, eu não estava a escrever um doutoramento à volta dele. A tentar responder-lhe, a tentar fazer sentido o que ele está a dizer, a tentar abordar o que está a aparecer, não é? Então acho que é um bocadinho assim, mas o que eu quero dizer é não há uma técnica única, que eu possa dizer assim, vocês sabem que o sonho é importante se for este, e mesmo as dicas que eu for dando, às vezes podem ser subvertidas. Eu tenho, por exemplo, pessoas que me são próximas, que imagina, têm problemas de autoestima, e vão ser pessoas que te vão dizer que nenhum dos sonhos é importante, mas isto é porque para estas pessoas, nenhuma das experiências que elas têm são importantes, não é? Então, às vezes, por isso é que há qualquer coisa de muito interessante em trabalhar em grupo, estar num grupo de sonhos, ou estar em duplas, ou estar com um psicanalista. São trabalhos diferentes, mas é tão interessante haver esta coisa de haver outra pessoa no nosso trabalho com sonhos, porque essa pessoa também nos ajuda, essa pessoa ou essas pessoas também nos ajudam a perceber esse tipo de coisas.
não é? Claro. Não é um trabalho que pode ter frutos solitário, se o fizermos de forma solitária, mas eu acho que é um trabalho também que pode ter muitos frutos se o fizermos com outras pessoas, que essas pessoas obrigam-nos a pensar e a ponderar esse tipo de coisas. Este sonho foi importante ou não, por exemplo. Ou se eu sou um bocadinho narcísico, por aí fora. Sim, desculpa que eu de repente estava a falar e lembrei-me de outra coisa. Por exemplo, há muitas pessoas que sonham com qualquer coisa e vão ver a internet, não é? Olha, vou ali ver, meto no Google, sonhar com crocodilos. O que é que isso significa? Este tipo de relação causa e efeito direto é um bocadinho subjetivo, não é? As coisas não têm essa clarificação assim muito clara. Por exemplo, crocodilo é isto, papoilas é aquilo. Isso, se calhar, nos sonhos não existe, pois não? Não sei, estou a perguntar. Eu acho que não, eu acho para ser, ou seja, eles podem fazer parte de processos interessantes de exploração da simbologia no sonho, mas eu acho que especialmente os bons textos de interpretação de sonhos, mesmo antigos, mesmo da antiguidade, tem esta vertente tradicionalista, não só na astrologia, são textos que mostram que a abordagem aos sonhos é normalmente muito mais criativa e muito mais contextual. Portanto, todos eles vão dizer é preciso falar com a pessoa, conhecer a pessoa e por aí fora, não é? Portanto, a pessoa, eu não posso receber por e-mail um sonho e depois podes-me interpretar. Isto não funciona. E é uma experiência frustrante, às vezes, quando as pessoas sabem que eu trabalho com sonhos, imediatamente partilham um sonho e não há nada que eu possa dizer. É mais fácil dizer alguma coisa sobre um mapa astrológico sem contexto do que sobre um sonho sem contexto. O sonho sem contexto não quer dizer nada. Mas mesmo, por exemplo, se nós olharmos para como se faziam as coisas mais tradicionalmente na Antiguidade, na Grécia, em espaços assim, por exemplo, a interpretação dos sonhos sempre foi muito à base de brincadeiras linguísticas, trocadilhos linguísticos. Não é? Então nós podemos ver, sei lá, que na Antiguidade o Artemidoros, que é o grande intérprete de sonhos da Antiguidade, é assim uma espécie do Ptolomeu da interpretação dos sonhos. O Artemidoros, ele diz-nos, uma fuinha representa que vais vencer um processo legal. Portanto, se estiveres num processo legal, sonhas com uma fuinha, isto quer dizer que vais vencer o processo legal. Mas nós sabemos que isto é por causa de um trocadilho em grego, não é? Em que fuinha e processo legal soam muito parecidos. Então é uma questão que se calhar hoje em dia nós podemos ter um dicionário de sonhos que diz fuinha, vencer processos legais, mas é uma coisa que não funciona assim, é uma coisa que funcionava porque havia um trocadilho. Como hoje em dia, ou seja, aqui vai haver, se nós formos pegar em pessoas a fazer interpretação de sonhos, nós vamos ver constantemente ver trocadilhos, não é? Como, por exemplo, nós pegamos em Freud e o Freud é capaz de estar a falar de um desejo sexual reprimido porque uma pessoa sonhou que ia para a Itália, não é? A pessoa sonhou que ia para a Itália e há um desejo sexual reprimido. Mas isso é porque em alemão austríaco da época, se tu querias dizer para a Itália, tu dizias genitalian, então soa como genitália. E então há um trocadilho, não é? Portanto, este tipo de coisas são fundamentais sempre. Então é super contextual. Eu acho que uma coisa que é super importante para a interpretação de sonhos é a língua que a pessoa fala, sabes? Para começar, que é muito importante, não é? Só isso faz imensa diferença. Então, não. Eu acho que há algum interesse procurar coisas online para perceber, por exemplo, o que é que as pessoas entendem por golfinho, na história da simbologia, o que é que golfinhos têm vindo a simbolizar, não sei o quê. Mas depois há a relação Java 5 não é muito. Isso. Não faz muito sentido. Tu pegaste aí um bocadinho subtilmente, mas vamos explorar melhor esse assunto, Simão. Conta-te um bocadinho a tradição. Desde quando é que tu, nos teus estudos, agora também por o teu doutoramento, deves ter investigado mais sobre isso, desde quando é que os povos antigos, há registros, não é? Por menos que tu saibas, obviamente, de que as pessoas se interessam por sonhos, trabalhassem em interpretação de sonhos. Conta-nos mais sobre isso. Sempre. Ou seja, não há outra resposta, não há. Ou seja, nós temos associações, nós temos acesso a manuais de interpretação de sonhos quase desde que há cultura humana escrita. E antes da escrita não sabemos e não podemos fazer nada. E é a mesma coisa com a astrologia, não é? Se nós perguntarmos desde quando é que há interesse pela astrologia ou a astrologia, desde sempre. Ou seja, os registros começam na Suméria e a partir daí não parou.
Posso dar uma resposta mais interessante do que isto, naturalmente. Nós temos muitos manuais de sonhos do crescente fértil, da antiguidade do crescente fértil. E é uma das áreas de onde nos chega muito essa tradição, em particular dos trocadilhos, aliás, que inclusivamente por vir dessa área, é uma tradição que o Freud conhece, porque o Freud era judeu e estava muito associado a esses textos, tinha muito conhecimento desses textos místicos judaicos também. Há toda uma tradição judaica de interpretação com trocadilhos, uma tradição grega também de interpretação com trocadilhos, uma tradição egípcia. Portanto, nós temos acesso a alguns manuais de sonhos do templo de Ramsés, que já são altamente, ou seja, já são altamente baseados em noções de trocadilhos e em noções linguísticas para prever o futuro. Temos materiais da antiguidade sobre sonhos, registros de sonhos da antiguidade na China e na Ásia em geral. Portanto, nós sabemos, por exemplo, uma das coisas que nós temos muito interessantes, que eu acho fascinante, é toda a gente que já teve um sonho, por exemplo, que chega atrasado a um exame, ou que chega nu a um exame, ou este tipo de sonhos de ansiedade que nós tivemos. Nós temos registro de há 2000 anos na China as pessoas já terem estes sonhos, porque a China tem um sistema de exames públicos há muitos anos, há muitos milénios, muito antes de nós, que eram exames públicos que definiam a nossa vida. Portanto, o exame público podia permitir que uma pessoa pobre entrasse para a corte e podia inclusivamente permitir que uma pessoa da corte fosse expulsa. E então, desde há muito tempo que existem exames públicos na China e desde há tanto tempo quanto isso que as pessoas estão a ter sonhos que chegam atrasadas aos exames ou que não fizeram os exames ou que fizeram tudo errado nos exames e por aí fora. Portanto, há uma humanidade partilhada nestes sonhos de ansiedade através do tempo e do espaço. Mas é isso, ou seja, desde que há gente, desde que nós temos acesso concreto à escrita, nós sabemos que isto se faz. Depois há uma quantidade de outros argumentos que eu acho que são argumentos válidos, mas são argumentos difíceis de sustentar, como por exemplo, se nós olharmos para as grandes obras de pintura rupestre do mundo, como Altamira na Espanha, como Lascaux na França, e virmos as obras como elas foram produzidas para ser vistas, que é à luz do fogo, não é? Se formos à gruta e virmos à luz do fogo, a qualidade da obra parece muito mais onírica do que parece realista, por assim dizer. E ela é efetivamente super cuidada, não é? Lascaux é uma obra de arte absolutamente extraordinária. É aquela famosa história de que o Picasso desceu a Lascaux e quando saiu de Lascaux diz: nós nunca inventámos nada depois disto, não é? Ou seja, é mesmo um lugar extraordinário. Mas há muita gente que afirma que provavelmente são pinturas mais baseadas em sonhos, inclusivamente em astrologia. Há pinturas de Lascaux que se tem feito um argumento muito forte na academia, que estavam alinhadas com certas constelações astrológicas. Portanto, há um touro gigante em Lascaux que se acredita hoje em dia que estaria alinhado com a constelação do touro. Mas há muita gente também que afirma, por exemplo, há um psicanalista chamado Robert Bosnak que faz um bocadinho esse argumento de que é perfeitamente possível que esta arte já fosse inspirada por sonhos, como mais tarde o surrealismo viria a ser e por aí fora. Portanto, é difícil, mas é desde sempre. É difícil dizer quando, mas é desde sempre. A tua resposta foi a mais verdadeira possível, não é? Sempre. Eu acho que o sempre maravilhoso. Então, quando nós transportamos isso para a astrologia, Simão, tens aqui uma ideia de, ok, vamos pegar no mapa, pegamos no mapa de nascimento, quais é que são os mapas que nós usamos, o que é que nós trabalhamos da astrologia para entender os sonhos. Vamos agora passar mais para a astrologia. Conta-nos mais sobre isso, sobre esse processo de olhar para o mapa e entender o sonho, fazer essa ligação. Sim, eles são, acho interessante porque eu tive uma das primeiras palestras que eu dei sobre isto, eu chamei era qualquer coisa tipo astrologia e sonhos, filhos do céu noturno. Depois mais tarde descobri que há um outro astrólogo que faz algum trabalho com isto bastante diferente do meu, mas há algum trabalho com sonhos de astrologia que também lhe chamou filhos do céu noturno, porque há qualquer coisa também interessante nisto, não é? Que a astrologia é uma ciência da noite. Hoje em dia nós podemos fazer no mapa quando quisermos, mas a astrologia só funciona se nós ficarmos acordados para olhar para o céu à noite, e o sonho também ocorre à noite. Então há qualquer coisa interessante aqui. Em termos técnicos, o que eu diria, ou seja, o que eu normalmente faço é, primeiro eu pego no horário. E uma das coisas, pronto, nem todos os astrólogos, na astrologia horária moderna, nem toda a gente concorda sobre isto, mas uma coisa que a tradição fala muito em questão de horário é a questão da radicalidade. Portanto, o mapa horário ele não funciona por si próprio. Nós temos de confirmar que o mapa horário,
que ele se adequa à pergunta, por assim dizer. Se o mapa horário não parece estar a dizer nada, nós não interpretamos. Não é? Se o mapa horário não parece fazer sentido, nós simplesmente não o interpretamos. E, portanto, eu tiro o mapa e vejo se há alguma coisa que faça sentido no mapa. Quando eu digo alguma coisa que faça sentido, normalmente eu quero alguma coisa da imagem do sonho bem explícita no mapa, não é? Eu tenho vários mapas de sonhos no meu dossiê histórico de responder a perguntas sobre isso e por aí fora. Um exemplo que eu encontrei há pouco tempo, que eu achei que estava perdido, foi uma pessoa que sonhou com uma baleia, tinha tido um sonho com uma baleia enorme, estava a nadar com a baleia e por aí fora. E eu levantei o mapa e estava, ou seja, Caranguejo estava no ascendente, a Lua estava no ascendente, Júpiter em Peixe estava no meio do céu e a Lua estava-se a aplicar por trígono ao Júpiter em Peixe no meio do céu. Ok, então, para mim, isto é um mapa radical porquê? Porque Júpiter em Peixe é a baleia, é um animal muito grande, uma criatura muito grande, está em Peixe, está a angular, o planeta que está a angular normalmente é um planeta que é importante para a interpretação, e a Lua, que é a regente do ascendente no caso, e que está também no ascendente, está-se a aproximar por trígono deste Júpiter que representa a baleia. Portanto, para mim é um mapa radical, então neste caso eu continuo a interpretação com base neste mapa. Se o mapa não é radical, se o mapa é um mapa assim muito triste e que não faz sentido nenhum, eu normalmente passo para o mapa natal. Não me costuma acontecer, aconteceu-me poucas vezes na vida, olhar para um mapa de sonhos e não ver radicalidade nenhuma. Às vezes demora um bocadinho a perceber-se, não é? Eu tive um mapa de sonhos que interpretei há pouco tempo e que foi difícil. Quando o abri, quase desisti, mas havia qualquer coisa, ou seja, o sonho, a pessoa mencionava muita coisa sobre calor e todos sobre fogo e calor e tal, e todos os regentes das coisas importantes para o sonho estavam em Carneiro. E, portanto, isso foi o que me fez manter. Era uma marca de radicalidade, ou seja, há muito calor neste mapa. Há muito calor associado aos significadores deste mapa. Então, às vezes pode ser difícil interpretar e pode demorar um pouco, mas o que é preciso é só ver se há alguma coisa que vos diga, que vos faça pensar, ok, sim, este mapa é sobre este sonho. Então, o Júpiter em Peixe no meio do céu, ou estão os significadores todos importantes em Carneiro. Há qualquer coisa aqui que reflete adequadamente o que a pessoa sonhou e, portanto, a partir daí eu posso sinto-me à vontade de fazer esse trabalho. Se o mapa não o faz, eu passo para o Natal. Só me aconteceu uma ou duas vezes na vida. E quando me aconteceu, também fiquei muito com a sensação de que o mapa horário quase não funcionou para me levar ao mapa natal e para ver. Quando eu vou ao mapa natal, eu olho para o mapa natal como se fosse uma horária, porque eu acho que a horária é uma técnica astrológica muito mais expressiva do ponto de vista de contar uma história do que um mapa natal. Simplesmente porque quando nós estamos a interpretar o mapa natal, nós não estamos a contar uma história, estamos a contar centenas de milhares de histórias que são todas as histórias da tua vida, não é? Enquanto que a horária tem só uma história. Aquela horária tem só aquela história. Então eu olho para o mapa como se tivesse aberto uma horária. É uma abordagem. Tenho uma abordagem específica aí. E normalmente encontro coisas muito interessantes. A primeira vez que eu fui ao mapa natal, inclusivamente, foi porque eu conhecia o mapa bem. Não uma pessoa que eu conhecia bem já. Olhei para a horária, fiquei desiludido com a horária e de repente percebi que o mapa natal refletia o sonho simplesmente porque já conheço tão bem a pessoa. Nós vamos ver esse, eu enviei-te esse mapa, então se calhar vamos olhar para ele hoje. Mas é assim. Portanto, é basicamente isto que eu faço. Eu olho para o mapa, abro o mapa, tento encontrar os significadores dos elementos do sonho e depois tento perceber o que é que o sonho está a tentar dizer através desses significadores. Eu acho que é espetacular e nada melhor do que a gente, então, ver o mapa. Vamos embora. Este é horário. Este aqui é horário. Então, isto é um mapa, eu posso explicar. Eu tenho alguma discussão sobre este mapa no meu Instagram. E é um mapa bem giro, porque é um mapa que, de novo, acho que isto foi o primeiro horário de sonhos que eu fiz na vida, para dizer a verdade. É um mapa bem interessante. Portanto, nós temos... O contexto aqui é uma senhora que está num processo de luto futuro pelo marido. O marido tem uma doença degenerativa muito grave e nós sabemos que ele vai morrer em breve. Não sabemos quando, mas sabemos que ele vai morrer em breve e, obviamente, conforme o momento se aproxima, esta pessoa tem estado gradualmente mais em crise. Pronto.
E, entretanto, ela tem um sonho. E este sonho é com 2 aranhas, portanto, existem 2 aranhas, acho que é uma preta e uma branca, já não tenho certeza, mas há 2 aranhas que estão à luta agressivamente e violentamente uma com a outra em casa, e ela decide que quer tentar matar as aranhas, não consegue porque elas fogem, e depois de acordar começa a ter uma quantidade de experiências, que aqui o Jung chamaria experiências de sincronicidade, em que está constantemente a encontrar-se com aranhas, que não é normal na casa dela, ou seja, nunca tinha visto uma aranha na casa antes, desde que sonhou com as aranhas são uma presença constante, e foi neste contexto que ela me abordou, foi isto que ela me contou quando me abordou, foi estes 2 elementos, e de alguma maneira as aranhas tornaram-se para ela um símbolo de morte, por assim dizer. Neste momento as aranhas tornaram-se uma espécie de símbolo de morte. Então nós levantámos o mapa. E a primeira coisa, há várias coisas interessantes neste mapa. Nomeadamente, primeiro temos o pelotão em cima do ascendente, e muitas vezes o planeta que vem em cima do ascendente mostra o que é que está a pesar na pessoa, o que é que está a pesar na consciência da pessoa. Portanto, isto são coisas que nós já sabemos, mas já sabemos que o problema desta pessoa é um problema com morte e com luto e por aí fora. Portanto, o mapa mostra isso. Depois, é interessante ir à casa 9, mas o que alguns horaristas se calhar fariam era tirar o regente da 9. Mas eu não costumo fazer assim. Eu olho para o mapa como um todo. Mas aquilo que eu ia ter interesse aqui era olhar ou para o planeta que rege as aranhas ou para o planeta que rege a 6, que é a casa dos animais. Seriam dos 2. Felizmente, são o mesmo planeta. Então não há qualquer potencial de ambiguidade. O planeta que rege a casa 6 é Mercúrio, o planeta das aranhas é Mercúrio, porque são animais com um ofício, não é? Portanto, são animais com ofício técnico, são animais que tecem, são animais inteligentes, são animais associados ao contar de histórias, por aí fora, portanto, são animais profundamente mercuriais, em muitas culturas são deuses trapaceiros, são tricksters, não é? Portanto, são um bicho profundamente mercurial. Então temos o regente da 6 e Mercúrio, e para confirmar a nossa suspeita de que de facto é Mercúrio, temos Mercúrio na 9, que é a casa dos sonhos, tradicionalmente, é a casa dos sonhos que nós temos. Então nós vemos aqui, efetivamente, pronto, Mercúrio está aqui. O sonho é sobre 2 aranhas que são violentas e agressivas uma com a outra e estão à luta. Eu não tenho os aspectos aqui mostrados, mas se vocês repararem, Mercúrio está numa separação muito exata de uma oposição com Marte, não é? Portanto, Marte está a 26,34 de Carneiro e Mercúrio está a 26,50 de Carneiro. Portanto, a oposição exata entre os dois aconteceu há 1-2 horas atrás, talvez um bocadinho mais, mas não há muito mais do que isso. E portanto, nós vemos aqui a aranha violenta, a aranha agressiva. Nós temos aqui a imagem do sonho, imagem básica do sonho. Depois vou continuar um bocadinho a indicar coisas. Na horária, a Lua é sempre representante ou da situação, ou da pessoa que está a sonhar, ou por aí fora. E nós vemos a Lua a aproximar-se de Júpiter na casa 12. Júpiter e a Lua estão ambos muito mal, porque estão em Capricórnio, que é um signo mau para os dois. É o signo de exílio da Lua, signo de queda de Júpiter. Não é ideal. E nós sabemos que isto, ou seja, que isto aqui tem alguma coisa a ver com a temática da morte. Inevitavelmente. Para mim, eu tomei, apesar de todo este sofrimento do Júpiter, eu tomei isto como um sinal mais ou menos positivo, porque continua a ser uma aproximação a um benéfico, por assim dizer. Então acho que há uma coisa qualquer positiva na aproximação ao benéfico aqui, mas é uma questão sobre a morte do marido. Não é o medo da chegada à morte do marido e também uma simbologia da chegada a esse momento. Isto, ou seja, entretanto, o senhor já morreu e que Deus tenha em paz a sua alma, mas isto já foi há uns anos e, portanto, era uma coisa que ainda não tinha acontecido e que nós tínhamos que acontecer. E porquê é que eu digo que Júpiter tem a ver com isso? Porque Júpiter rege a casa 2, que é a casa 8 a contar da 7, não é? Portanto, é a casa virada da morte do marido. É a casa que pode ser representante da morte do marido. Nós sabemos que tem alguma coisa a ver com isto. Isto é o exemplo de um mapa radical. Eu ainda não dei informações novas nenhumas à pessoa. A única coisa que eu fiz
até agora foi dizer o mapa reflete perfeitamente tanto o sonho como a situação generalista em torno do sonho. Acho que qualquer pessoa, ou seja, acho que qualquer astrólogo concorda que a simbologia é radical, é evidente e é inescapável. Pronto, dito isto, o que é que nós vamos fazer a seguir? Bem, eu vou olhar para o Regente 1 para tentar perceber o que é que está a acontecer. O Regente 1 é Saturno está na 1 também, está retrógrado, não é? Desculpem, estou sem óculos. Está retrógrado, está domiciliado, mas retrógrado, portanto não está perfeito, não está terrível. E está, interessantemente, a receber quadratura dessa oposição de Marte e de Mercúrio. Não é? Portanto, ele está em quadratura, é uma quadratura apertada ainda, não tão apertada como a oposição, mas é uma quadratura apertada, o que faz sentido, porque ela sente que está a ser bombardeada por esta presença das aranhas, por essa presença das aranhas agressivas. E eu cheguei a esta altura e não sabia o que mais dizer quando abordámos isto a primeira vez. E foi um pouco frustrante, porque naturalmente o que é que acontece? Nós acabámos de descrever uma quantidade de coisas, mas nada, a única coisa que isto diz é a astrologia funciona um pouquinho porque eu sou capaz de te mostrar astrologicamente tudo o que tu já me contaste. Mas ainda não há nada de novo ou acrescentado aqui. O que é interessante? A maneira como eu interpretei na altura, hoje se calhar já teria uma outra diferença, mas ela foi funcional e foi boa. A primeira coisa que eu notei foi Mercúrio está em balança. E balança é um signo que é bom para Saturno, não é? Portanto, ou seja, Mercúrio está recebido por Saturno, porque é a exaltação de Saturno. E a primeira coisa que isto me disse, a primeira dica que isto me deu, é que a pessoa tinha interpretado mal o sinal do sonho. Porque estas aranhas não estavam ali para atormentar, estavam ali para ajudar. Claramente a mensagem não estava a passar bem, porque é uma mensagem que vem por quadratura. Mas elas estão ali para ajudar. Porque elas querem ajudar, porque elas gostam de Saturno, elas servem Saturno. Então isso é a primeira coisa. Podem estar a falhar no trabalho delas, mas é isso que elas estão a fazer. A outra coisa que me chamou um pouco a atenção foi a presença consistente da Vênus aqui. E a presença consistente da Vênus, ela na altura vem porque ela rege Mercúrio, não é? Ela é dispositora de Mercúrio e ela é regente da casa 4, que em astrologia tradicional às vezes é assim a emergência que nós usamos quando não sabemos mais onde ir com o mapa, não é? Porque é o fim do assunto. E então foi o regente da 4, o regente do fim do assunto. E vemos esta Vênus em Leão na 7, o que para mim foi também um sinal muito forte eu chamei-lhe na altura quando escrevia Vênus Fênix, não é? Porque há esta imagem, há uma imagem aqui que é muito viva, não é uma imagem de morte, é uma imagem que é muito de vida, esta Vênus em Leão, ali na casa 7, pronto, eu não uso o signo inteiro, ali na casa 7, então isso chamou muita atenção, e hoje em dia haveria uma interpretação maior que eu usaria ainda, que é, se nós pegarmos nos astrólogos que trabalhavam com sonhos antigamente, o Salo, o Bonatti, na Idade Média e por aí fora, uma coisa que eles faziam era, pega no planeta que está na 9, e vê que casas é que ele rege, e isto dá-te dicas sobre o sonho. Não é? O planeta que está na 9, nós já sabemos, é Mercúrio, que rege a 6, a 8 e a 5. E isto para mim é muito, muito interessante, porque a 6 e a 8, naturalmente, é sobre uma doença e sobre morte, já sabemos isso. O sonho é de facto sobre essas coisas, mas a casa 5 é sobre outra coisa. A casa 5 é sobre reprodução, a casa 5 é sobre... A casa 5 é uma casa que sustenta a vida, não é? A casa sobre reprodução, criatividade, por aí fora. E para mim isto alinha-se muito com a imagem da Vênus. E porquê é que isto é interessante? Porque nós a conversar, e isto é necessário estar na conversa, não é? Preciso estar a conversar com a pessoa. Nós a conversar chegámos à conclusão de que, ao invés de um presságio de morte, as aranhas eram na verdade um presságio de vida. Porque o que acontecia era, esta pessoa estava desesperada a querer ver-se livre das aranhas, ia tentar matá-las, ia pôr inseticida, ia pôr essas coisas todas, e as aranhas continuavam a aparecer. Portanto, o que estas aranhas, na verdade, têm de extraordinário em termos preditivos ou em termos de presságio, é que elas não morrem, por mais que tu tentes. Então, na verdade, o sonho aparece muito mais como um elemento estabilizador, não a dizer-te as pessoas que tu gostas vai morrer e por aí fora, que era como a coisa era sentida na época, não é? Não assim, mas a dizer-te calma, porque a vida regenera-se, a vida volta, a vida volta à vida, por assim dizer, não é? A vida tem essa capacidade regenerativa. E é interessante que, ou seja, contado,
eu acho que não tem o peso emocional que tem quando estamos a discutir um mapa e de repente o insight emerge, mas eu acho que foi um insight que foi muito importante para a pessoa reafirmou isto várias vezes, ela não é minha cliente, é minha amiga. Foi uma coisa sobre a qual nós conversámos várias vezes depois, inclusivamente a aranha tornou-se quase uma imagem que a pessoa invocava em momentos de desespero, ao contrário um bocadinho ao contrário de como ela se manifestou primeiramente. Pronto, então foi assim, seria assim que eu interpretaria um sonho através de um mapa Uau, na área. É fascinante ver essa tradição, não é? Do sonho da aranha ser um animal que causava medo, ansiedade e querer matar as aranhas por todo lado e de repente torna-se uma aliada, não é? Ela, se calhar, hoje em dia precisa ter um problema que se chama as aranhas para a proteger. É interessante como o poder da consciência faz mudar a perspectiva, não é? E tu sabes mais deste mapa? Este é Natal. Este é o caso de Natal interessante. Porque este sonho, a pessoa abordou-me com o sonho, a horário era uma seca. E eu já nem tenho, eu não a gravei, já foi há uns anos também, foi 2021, acho eu. Foi aí que eu comecei a trabalhar. Eu tenho uma análise bastante extensa deste mapa publicada no Astrological Journal, mas também está no Astro.com. O Astro.com tem uma secção de artigos do Astrological Journal que eles republicam para uma audiência mais geral e está lá o meu artigo onde eu discuto este mapa. Está em inglês, mas... Simão, podes depois mandar-nos os links que eu meto aqui na descrição do vídeo para depois quem quiser, se alguém quiser ver a descrição mais completa, que veja, porque o Simão, com certeza, tem um trabalho muito interessante. Boa, então depois mando-te o link. Esta pessoa teve um sonho que sonhou que estava num restaurante e eu vou contar isto um bocado mais cortado do que o original, mas é para não perdermos muito tempo. A pessoa estava num restaurante e o dono do restaurante dava-lhe dinheiro, dava-lhe uma quantidade qualquer grande de dinheiro como um presente. E a partir do momento que isso acontecia, a pessoa começava a ser perseguida por um mendigo e uma mulher grávida. E o mendigo e a mulher grávida estavam a persegui-la obsessivamente, a acusá-la de ter roubado aquele dinheiro, não de o ter recebido, mas de ter roubado aquele dinheiro. E a pessoa ficava um pouco desesperada e acabava por procurar ajuda. Entretanto, encontrava um soldado que a pessoa descreveu como um soldado estrangeiro, portanto, que ela descreveu é que parecia daquelas imagens que nós às vezes vemos, sei lá, no Afeganistão e em lugares onde há guerras com os Estados Unidos, em que há soldados estrangeiros a dialogar com a população, não é? Então ela abordou este soldado estrangeiro e pediu-lhe ajuda e o soldado tentou ajudá-la, estava a tentar ajudá-la o máximo que podia, mas este mendigo e esta mulher grávida insistiram que a pessoa, ou seja, estavam a insistir em documentação. Estavam a pedir documentação à pessoa que a pessoa não tinha e estavam a arranjar maneira de parecer que ela era uma pessoa ilegal ou uma coisa do género. E fizeram isto tão insistentemente que o sonho depois mais ou menos acaba assim, não é? Daqueles sonhos que não acaba propriamente num determinado ponto, mas que parece que fica muito confuso mais para ser lembrado e por aí fora. E olhei para o mapa horário e o mapa horário não tinha nada. E o que me chamou, ou seja, o que me acordou para a possibilidade do mapa natal foi a insistência de que o soldado era estrangeiro, não é? Que é uma coisa estranha saber-se que o soldado é estrangeiro. E chamou-me a atenção porque eu sabia que a pessoa tinha Marte na 9. Que é uma imagem de soldado estrangeiro, porque a casa 9 é sempre a casa dos estrangeiros e o soldado é Marte. E foi aí que eu fui ver o mapa outra vez e que eu percebi, ou seja, que eu consegui ver claramente onde é que a dinâmica do sonho estava. Porque os dois aspectos mais, eu diria mais, pelo menos na altura, criativos e ativos do mapa desta pessoa, as duas coisas que estavam constantemente a ser chamadas à atenção e constantemente à baila, eram a conjunção da Lua com o Saturno em Peixes, na casa 3, para quem não usa signos inteiros, quer dizer, pelo menos o Saturno está na 3, a Lua já está na 4, mas o Saturno está na 3. Mas essa conjunção entre eles os dois e o Marte na 9 em Leão, que faz um sextil exatíssimo ao ascendente, não é? Porque o Marte em Leão está, não é um sextil, desculpa, um trígono. O Marte está a 22,55 de Leão e o ascendente está a 22,45 de Sagitário, uma coisa assim. Portanto, são 10 minutos de grau. Isto quer dizer que, tipo, com uma pequena diferença de segundos na hora que a pessoa nasceu, o trígono é, na verdade, absolutamente exato. E então nós temos aqui as figuras principais, não é? Nós temos as figuras principais deste sonho.
Porque temos o mendigo e a mulher grávida são Saturno e a Lua, não é? Inevitavelmente. Porque tradicionalmente Saturno é associado a mendigos, é associado a muitas outras coisas, mas é associado a mendigos também. Todas as pessoas que são pobres, todas as pessoas que estão de alguma maneira excluídas da sociedade, todas as pessoas que não têm nada, são de Saturno. E a mulher grávida é da Lua, porque a gravidez é um assunto lunar, as mulheres são um assunto lunar e por aí fora. Então nós temos esta conjunção, eles aparecem os dois, atrás da sonhadora, e é uma conjunção que representa essa imagem perfeitamente. Depois temos o ascendente em Sagitário, que é para aqui chamado por via do trígono de Marte. Sagitário é um signo que é um signo auspicioso, é considerado um signo auspicioso, porque é a casa de Júpiter, não é a casa do rei dos deuses. Portanto, nós normalmente consideramos Sagitário um signo bastante auspicioso e ascendentes em Sagitário bastante auspiciosos. E, portanto, esta imagem do ascendente em Sagitário, ela tem qualquer coisa a ver com o dono do café a dar dinheiro à pessoa. Não é? Portanto, há uma coisa qualquer aí criativa do recebimento de dinheiro, o recebimento desta bênção, que faz bastante sentido. E depois temos o Marte a ajudar a pessoa, faz trígono ao ascendente, portanto há uma pessoa com sorte, o Marte ajuda a pessoa, e depois esta conjunção está a trabalhar contra a pessoa. O que é interessante também neste mapa, acho eu, são mais duas coisas, e no sonho, a tentativa de bloquear os esforços de Marte através da burocracia, que tem muito a ver com a casa 3, não é? Onde está Saturno. Portanto, onde é que estão os seus documentos, onde é que estão as provas disto, onde é que estão os seus papéis, são temas de casa 3. E a outra coisa é que, obviamente, aquele Marte, ele é um Marte relativamente bloqueado. Apesar de ser um Marte auspicioso, eu acho que é um Marte bastante auspicioso, porque está a fazer trígono ao ascendente, está na 9, que é cadente, mas para estar a fazer trígono ao ascendente tem de estar na 9 quase, ou na 5, ou aí perto. Mas é um Marte que eu acho relativamente auspicioso no contexto deste mapa, mas ele está muito bloqueado por via da quadratura do Plutão, não é? Porque Plutão está ali a 23 de Escorpião, Marte está a 22 de Leão, portanto temos um aspecto de muita exatidão que é mais inauspicioso. Portanto há uma incapacidade do Marte de ajudar a pessoa na situação, não é? Então o sonho ele está refletido no mapa. Eu acho que não há, acho que com as imagens, acho que é impossível qualquer pessoa de qualquer momento da tradição astrológica não reconhecer o Marte na 9 como o guerreiro estrangeiro, o soldado estrangeiro, e a conjunção de Saturno-Lua como a mulher grávida e o mendigo. O que foi interessante foi começar a falar a partir daí. A pessoa estava num momento de viragem grande da sua vida, e em particular de viragem económica grande da sua vida, ou de potencial de viragem grande económica na sua vida. E era uma pessoa que tinha passado por muitas experiências de pobreza, verdadeira pobreza, genuína pobreza, vinha de um país pobre e por aí fora. E a conversa que se desenrolou depois, que é dentro do que é permitido partilhar e por aí fora, a conversa que se desenrolou depois foi, na verdade, a angústia que se estava a causar no processo de saída da pobreza, e que era uma angústia em que é quase como quando as pessoas têm de sobreviver a níveis de adversidade muito grandes. Quase que tornam isso uma coisa moral, não é? Esta coisa de haver um valor moral na pessoa porque ela sobreviveu a todas estas dificuldades. Mas depois o que acontece é que quando as dificuldades acabam, parece então que a pessoa está a ser imoral, não é? Se a pessoa acredita que foi moral porque sobreviveu a estas... E foi, não é isso? Ou seja, isto é uma coisa que é um bocadinho... que não está certa, mas a pessoa cria todos estes sistemas internos em que diz, não, eu sobrevivi à pobreza, eu sou tipo uma grande pessoa porque eu sobrevivi à pobreza, e de repente a pobreza vai embora, começa a abrir-se caminho para se calhar viver uma vida bastante melhor, e há uma voz qualquer, que neste caso é a voz Lua-Saturno, não é? Há uma voz qualquer que diz, não, tu estás de certeza que tu roubaste isto, ou de certeza que tu estás a ser imoral, ou de certeza que alguma coisa não está a funcionar aqui. E depois foi um bocadinho nessa direção que a nossa conversa foi, depois da interpretação dos sonhos, mas ou seja, acabou por ser muito sobre isso, mas o mapa revelava muito a dimensão dos sonhos e depois revelou muito caminhos interpretativos para a própria Lua-Saturno, não é? Como é que nós agora trabalhamos uma Lua-Saturno que moraliza a sorte? Isto é um grande dilema para um mapa desta natureza, não é? Tu tens um ascendente em Sagitário que é uma pessoa com sorte, quer ela acredite, quer não, tem alguma dose de sorte. E depois tens esta conjunção Lua-Saturno,
que te diz que a sorte é imoral, que diz que a sorte é porque roubaste ou porque fizeste algo de errado ou por estás a fazer alguma coisa que não devias. E então como é que tu geres esta pessoa com sorte que tem um ódio internalizado à sorte e ao próprio conceito de sorte? E então acaba por se levantar aqui um problema que é um dilema que a pessoa tem, não é? Que é um dilema real nas tensões concretas que se desenrolam neste mapa, que é tanto psicológico como externo e concreto, não é? Ambas as coisas que contam aqui, para o qual o sonho está a apontar. E claro que se cruza com uma situação que a pessoa está a viver no momento, mas que está completamente refletida no mapa natal, porque é uma situação que a acompanha amplamente no contexto que foi a vida dela. Eu estou assim de queixo caído, Simão, é fascinante para ver como é que, por exemplo, deste mapa, não é? É sempre a clareza. Eu acho que é importante o poder da consciência. De repente, tu olhas para este mapa, tu não falas de Sol, tu não falas de Mercúrio, tu não falas de Vênus, tu não falas. Não é? Focas, claro que depois, não é? A partir do momento que tu vais desdobrando o mapa e interpretando o mapa, tudo vai fazendo falta, é importante. Mas como é que o sonho te aponta para estes posicionamentos-chave, não é? Este Júpiter, este Marte, esta Lua Saturno, este Plutão, e toda a construção é feita em cima do sonho e a transição desse sonho para o mapa. Assim, eu acho que é uma grande mais-valia, não é? Uma grande ajuda para que a pessoa possa olhar para o mapa também mais focalizado, mais assuntos mais concretos. Oferece uma questão muito, que eu acho que é muito interessante, que foi a coisa mais interessante que reemergiu com a recuperação da astrologia tradicional, que é aquilo que esqueci o nome dele, o que escreveu os Planets in Transit. O Robert Hunt. Desculpa, um brain freeze aí. O Rob Hunt chama precisão simbólica, não é? E não quer dizer, ou seja, há muitas leituras que eu já fiz com esta pessoa que envolvem a Vênus, como tu disseste. A Vênus é importantíssima, está na 5 em Touro, quer dizer, jubilada, domiciliada. A Vênus é. E na verdade a Vênus é um dos escapes interessantes porque também está a sextil à configuração da Lua Saturno. Mas há muitas coisas a tocar aí. Mas há uma dimensão de precisão simbólica às vezes, em que tu tomas uma posição perante o mapa, não é? Uma tomada de posição perante o mapa, e essa tomada de posição permite navegar o mapa de algumas maneiras. E nós não precisamos de analisar os símbolos de forma exaustiva para chegar a algum ponto, não é? Nós só temos de seguir essa tomada de posição que fizemos inicialmente, porque haverá oportunidades para outras tomadas, há oportunidades para muitas coisas, não é? Nós não temos de despachar tudo de uma vez. E eu acho que isso é mesmo uma forma de fazer astrologia que é muito interessante. Ou seja, com clientes que vêm só uma vez não funciona necessariamente, não é? Porque eles querem uma visão mais geral e querem ouvir falar do Sol deles e da Lua e tal. Mas eu acho que com pessoas com quem há um trabalho mais continuado, pessoas com quem se gera alguma intimidade profissional e por aí fora, é a maneira mais gira de fazer astrologia. E se vocês quiserem ouvir mais sobre o Simão, onde é que vocês têm que estar? O que é que vocês têm que subscrever? O Instagram do Simão, então é @Simão e C de Cortês, @astrology. Eu também agora vamos ver o Instagram do Simão. Passem por lá, subscrevam o Instagram. O Simão vai partilhando informações, posts, stories, então acompanhem o trabalho dele e falam outra vez da tua escola, Simão. Lembra-nos só de outra vez. O Duranqui, que é a escola onde estão a acontecer os meus cursos, é uma escola à base de subscrição. Funciona praticamente como um Patreon, só não é um Patreon. E é uma subscrição barata, porque eu gosto que essas coisas estejam acessíveis, é 10€ por mês. E por acaso, o curso que nós estamos a ter agora é um curso de sonhos. Não é bem sonhos e astrologia, mas vai haver um módulo todo dedicado a sonhos e astrologia. Mas agora o trabalho que estamos a fazer é à volta de sonhos. Estamos a focar muito em sonhos, mas tem também gravado já o curso de Magia e Astrologia. E depois haverá outras coisas. Vai haver grupos de trabalho, vai haver mais cursos de Astrologia e Magia e por aí fora. Tem que seguir o Simão. Simão, é sempre um gosto ter aqui no canal. Aprendo sempre imenso contigo e tenho também de certeza que a audiência, o público também está a ouvir, também aprende sempre contigo. Por isso, se tu gostaste do que o Simão partilhou, deixa um comentário, não é? Faz um like, partilha, envolve-te aqui no canal, deixa aqui uma mensagem para o Simão, que eu depois envio e diz: Simão, responde logo ali ao comentário. Quando eu tiver um bocadinho de tempo, ele vem-me deixar aqui uma mensagem. Mas, sobretudo, dá o teu feedback. Os teus sonhos de são importantes, tu escreves os teus sonhos, apontas, a partir deste vídeo vais tomar mais atenção ao que tu sonhas. Deixa nos comentários, vai ser um gosto deixar lá depois um like, comentar contigo. Simão, até uma próxima. Obrigado, até a próxima. É sempre bem-vindo, Simão. E a ti que ficares connosco até o fim. Antes de ir embora, vê se está subscrito o canal, sobe um bocadinho o vídeo. Se o botãozinho estiver disponível, carreguem subscrever junto à comunidade de Descobre Astrologia. Tenham um excelente dia e até ao próximo vídeo.